Uau, nessa atmosfera aqui, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Deixa eu ver se vai ficar mais claro aqui, não vai não. Ó, quero compartilhar uma mensagem que para mim é a mensagem mais escandalosa que existe, a mensagem mais terrível para razão humana, para a mente humana, a mensagem mais tenebrosa, a mensagem mais horrível, espantosa. Poderia falar de diversos adjetivos aqui, mensagem mais triste também no olhar humano, mas ao mesmo tempo a mensagem mais sublime que existiu, que existe, que existirá, a mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação, uma mensagem que muitos homens não querem saber dela, ainda mais nesse tempo moderno, atual, uma mensagem eterna, uma mensagem imutável, uma mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem da cruz, a mensagem da cruz. Essa semana eu coloquei no status do meu WhatsApp que um evangelho sem cruz é um falso evangelho. O evangelho sem cruz, mesmo que o homem apresente com palavras eloquentes, palavras convincentes, palavras bonitas, com boa oratória, com suas habilidades, são todas suas qualidades e dons, talentos naturais, sem cruz não é do cristianismo, não é do Senhor Jesus essa mensagem. Uau! Eu quero trazer aqui. Jesus, eu não vou abrir a Bíblia nesse vídeo, mas vou falar o que está queimando no meu coração. Jesus, em algumas passagens, ele convida o homem. É uma das maneiras de Deus atrair o homem para que o homem se achegue a Deus e o Deus se achegue ao homem, é o convite. Por meio de convite. Mais de uma passagem nas Escrituras você pode ver que Deus está convidando o homem. Deus, ele toma a iniciativa de amar o homem, de atrair o homem, de se revelar ao homem, de operar a obra do convencimento para que o homem viva uma nova vida. Uma das passagens de Mateus, Jesus ele diz assim: aquele que quer. Olha só, aquele que quer. Tem outras versões que vai dizer se alguém quer. Aqui eu vejo mais no tom de convite. Eu posso também entender o tom de conselho, porque ele é o conselheiro. Um tom de oportunidade, um tom de privilégio, um tom de algo novo para o homem. Aquele que quer, se alguém quer, aí ele continua, me seguir. Me seguir. Negue-se a si mesmo. Por que ele fala negue-se a si mesmo? Porque ele não foi crucificado sozinho naquela cruz. Quando ele estava sendo crucificado, a minha velha natureza estava lá com ele. Essa velha natureza que ele mesmo leva na cruz, ele declara, negue-se a si mesmo. Porque não é apenas negar a si mesmo e parar, ficar numa vida chata, uma vida monótona, uma vida automática, numa vida sem sentido, numa vida sem propósito, numa vida sem entendimento. Não, ele fala negue-se a si mesmo. Para que o homem possa experimentar da vida do próprio homem Jesus, da vida que ele veio oferecer, ofertar. Ele se entregou para que todo que nele crê, se alguém quer que nele crê, não pereça. O homem estava perecendo eternamente, o homem estava condenado por toda a eternidade.
O homem não tinha chance, não tinha oportunidade sem ele. O homem não tinha esse privilégio, essa maravilhosa, porque é uma mensagem maravilhosa oportunidade de ter a vida transformada. Negue-se a si mesmo. Aí ele continua: tome a sua cruz. Por que ele usa a palavra cruz? Que símbolo, que sinônimo Cristo está trazendo? Porque não é uma cruz de madeira lá, literal, como ele carregou. Não é uma cruz aqui que eu estou aqui carregando aqui, meu corpo está encurvado. Cruz, objeto de morte, lugar de morte do Senhor Jesus. Cruz simboliza que a velha natureza foi crucificada, foi morta com Cristo Jesus, para o homem viver uma nova natureza, segundo o novo Adão, segundo a segunda vida, uma vida não mais condenada, uma vida não mais de perecimento, de destruição e destruição eterna, mas uma vida de eternidade com Ele, uma vida eterna. Uma vida eterna. Estou dando umas travadinhas de vez em quando na internet, que glória a Deus. Vida eterna. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer me seguir, ele começa, alguém quer assumir, alguém quer me seguir, no final ele finaliza: e siga-me. Ei, ele dá a oportunidade, dá esse privilégio, ele dá essa maravilhosa, ele traz essa maravilhosa mensagem, mas com condição: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Uau, este é quem tu és, e este é quem tu és, sempre será. Toda a ira de Deus caiu no seu filho, foi despejada no seu filho. A ira, o julgamento que nós merecíamos, que deveria ter caído sobre nós, caiu em Jesus. Seu filho foi esmagado, seu filho foi ali condenado. Se passou, mesmo não sendo, nunca foi, se passou de maldito. Significa isso? Levou todas as nossas maldições naquela cruz. E caminhando para o final agora, eu quero devocional número 100. Esses dias eu fiz um vídeo falando dos meus 100 dias sem redes sociais, sem TikTok, Instagram e Facebook, e o devocional número 100 de W. Tozer. Olha só, essa semana Deus trazendo essa reflexão, e olha só a profundidade que ele alcançou, atingiu em seu momento com Deus, em sua vida de oração, tendo a mensagem da cruz como a principal mensagem. A mensagem da cruz está no firme fundamento posto da pessoa de Jesus Cristo. Que cruz carregamos? Ele começa perguntando: que cruz carregamos? Um trecho de Colossenses 1:20 vai dizer: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Cruz, aonde ele derramou o sangue que faz paz, o sangue que nos traz paz, o sangue que nos reconcilia com Deus, que nos levou a conectar com Deus, para vivermos, além de nos dar uma nova vida, nós podemos contar com a ajuda, com a comunhão, com a presença dele para viver essa nova vida. Que cruz carregamos? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Colossenses 1:20. Uma das coisas estranhas debaixo do sol é um cristianismo sem cruz. Sem cruz, aqui está entre aspas, sem cruz. Muito estranho mesmo. Não só estranho, mas é falso, não verdadeiro, não digno. A cruz da cristandade é uma não cruz, entre aspas, não cruz. Representa apenas um símbolo eclesiástico. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é o lugar de morte, porque é o lugar de morte que ele trouxe vida. É da morte que se encontra vida. Eu costumo falar que na morte de Cristo, naquela cruz, onde ele foi humilhado, antes de subir para ser crucificado, foi chicoteado, espancado,
essurrado. Existe uma beleza ali, uma beleza que o homem só pode chegar a essa beleza quando os olhos espirituais são abertos, só pela revelação do Espírito que o Espírito Santo produz. Na morte é encontrada a beleza da vida. Da vida. Ei, que cada um tenha cuidado com a cruz que carrega. Milhares podem voltar-se contra Jesus Cristo porque não aceitarão suas condições. A salvação é pela graça. O que nós merecemos, a misericórdia que teve, caiu toda no Filho dele, caiu toda em Jesus. É pela graça, ele teve misericórdia de nos livrar daquilo que nós merecemos, que era para nós. Mas após a revelação da graça, o batismo do Espírito Santo, após a sua graça derramada no nosso coração, tudo é condicionado. Tudo, porque é um Deus de ordem, um Deus de decretos, um Deus de mandamentos, um Deus de instruções, um Deus que dá direcionamento, um Deus que tem poder suficiente para transformar, para renovar, para restaurar, para curar, para libertar, para fazer o homem nova criatura. Milhares podem se voltar contra Jesus Cristo porque não aceitam suas condições. Ele olha enquanto se vão. Aí ele olha enquanto se vão, mas não fará concessões. Ele não ficará dando opiniões, não ficará obrigando ninguém, não ficará abrindo exceções para ir além da mensagem, além do convite que ele já liberou. Aceite uma alma no reino fazendo concessões, e esse reino já não é mais seguro. Concessões é opiniões próprias, é jeitinho, com jeitinho, né, de qualquer jeito, permitindo como não está no original, como não é estabelecido. Cristo será o Senhor ou ele será juiz? Todo homem deve decidir se o receberá como Senhor agora que eu trago tempo que nos resta, tempo que temos, momento presente, enquanto respiramos, ou o homem o enfrentará como juiz no futuro. Aí Mateus 16, 24, abre aspas, se alguém quer essências, siga-me, fecho aspas. Alguns se levantarão e o seguirão, mesmo com essa condição, mas outros não darão atenção à sua voz. Então uma grande distância se abrirá entre o homem e o homem, entre aqueles que querem e os que não querem. O homem, o amado desconhecido que andou nesta terra, é sua própria testemunha. Ele não se colocará novamente em julgamento. Não, aqui está falando da segunda volta dele, do futuro. Ele não virá para experimentar a ira de Deus novamente. Ele não virá para ser julgado novamente na cruz. Ele não virá para ser crucificado novamente. Ele não virá para derramar sangue novamente. Ele não virá para isso. Ele não virá para ser humilhado novamente. Ele não virá simplesmente como homem. Ele não virá simplesmente como Senhor, como pastor, como amigo, mas também como juiz. Ele não se colocará novamente em julgamento, ponto e vírgula, ele não argumentará. Mas amanhã do julgamento confirmará o que os homens decidiram no crepúsculo. Vai confirmar o que os homens decidiram, vai confirmar as escolhas que fizeram. Estava procurando o lápis, caiu aqui. Essa reflexão que eu quero deixar, a mensagem da cruz, que cruz carregamos, ligado com a reflexão de A.W. Tozer. É a melhor mensagem, e essa mensagem ela precisa permanecer na vida de um cristão genuíno, verdadeiro, que ama a palavra, que ama Jesus Cristo, que ama a eternidade e que dá valor à oportunidade que ele veio dar, e que zela pela nova vida, e que vive a nova vida. Essa mensagem precisa ser amada, cada vez mais amada. A mensagem da cruz. Que Deus te abençoe.